Vamos ver a palavra do Senhor em Mateus capítulo 5, verso 20. Mateus capítulo 5 é a porção da palavra do Senhor que mostra o Senhor ensinando na montanha. O Senhor ensinando os seus discípulos nesse lugar tão especial. Quando você vai a Israel, você tem a oportunidade de ir e ver que o próprio ambiente já tem algo especial. E o Senhor escolheu aquele lugar para ensinar coisas muito preciosas e profundas, poderosas para os seus discípulos. A palavra diz que o Senhor chamou para perto, para ensiná-los naquele lugar. Em Mateus capítulo 5, verso 20, Jesus ensinando aos seus discípulos, ele diz: "Pois eu lhes digo, a menos que a sua justiça seja muito maior que a dos mestres da lei ou da Torá e os fariseus, vocês não entrarão no reino dos céus." Jesus está dizendo que para os seus discípulos, se a sua justiça for igual, ele não coloca dessa forma. Se a sua justiça for menor, não, ele diz, se a sua justiça não exceder, ou seja, não for maior, e a minha tradução diz, não for muito maior do que a justiça daqueles que eram mestres ou escribas, pessoas que dominavam e conheciam a lei de Deus, e os fariseus, que também eram um grupo de religiosos que tinham muita profundidade na palavra. Jesus diz que a sua igreja, os seus discípulos, aqueles para quem ele estava ensinando, eles deviam ter uma justiça, e entenda a justiça como uma vida prática. Amém? Jesus estava dizendo, se a justiça, a vida de justiça de vocês não for muito maior, talvez a sua tradução diga exceder, muito maior fica uma expressão mais clara do que a deles. E aí você pode pensar, uau, mas eles deveriam ser as pessoas mais corretas, mais justas, que simbolizavam e representavam de forma mais exata, mais precisa o que seria a justiça. Afinal, eles têm a lei como a sua fonte principal de estudos, aonde eles dedicam mais tempo da sua vida, aonde eles têm o seu trabalho, porque eles lidavam com isso diariamente. Os escribas, os fariseus, os mestres da Torá, os mestres da lei. E Jesus ainda coloca uma sentença. Ele diz, se vocês não forem assim, de maneira nenhuma, vocês vão entrar no reino dos céus. Eu imagino os discípulos de Jesus pensando naquela hora, meu Deus, eles seguem várias regras, várias leis, vários mandamentos eles guardam. Como é que a nossa vida vai ser ainda mais obediente do que a vida deles? Jesus está dizendo, quando ele usa essa expressão, a sua justiça deve ser muito maior. Jesus está colocando aqui uma medida para a minha vida e para a sua. Jesus está traçando aqui uma comparação. Há uma medida de justiça que nós devemos praticar. Diga, há uma medida de justiça que eu preciso praticar. Assim como no Apocalipse, tem taças que estão sendo cheias, e isso significa uma medida que será completada. Da mesma forma, a nossa vida tem uma medida de justiça que nós devemos ter como prática
dia após dia. E essa palavra justiça, se você usar o termo simplesmente no português, talvez você não consiga compreender o significado total bíblico que ela tem. Porque se eu te perguntar o que é justiça, você pode pensar, é aquilo que tem a ver com as leis da nossa nação, aquilo é o poder judiciário onde o juiz trabalha, ou é algo correto que alguém faz. Mas, biblicamente, essa palavra significa tzedaká, diga em hebraico, tzedaká. Era a palavra que os discípulos de Jesus conheciam e provavelmente a palavra que Jesus usou em hebraico quando se referia a isso, que significa justiça ou retidão. E ela tem vários aspectos que nós precisamos compreender para que esse texto possa saltar daqui da Bíblia e começar a se tornar prática na minha vida e na sua. Ela se refere a um juiz, ela se refere a leis, ela se refere ao grande rei, o Messias, o filho de Davi. Ela se refere a atributos de Deus. E ela tem sentidos mais restritos e tem sentidos mais amplos. Mas nós podemos, nessa noite, caminhar por o entendimento dessa palavra e do que Jesus estava ensinando ao seu povo, por alguns aspectos. O primeiro, pessoal. A justiça, no aspecto particular, intrínseco, interior. É uma condição, justiça é uma condição, um estado pessoal que está ligado àquilo que você pensa, àquilo que você sente e àquilo que você faz. Diga, justiça é um estado pessoal que está ligado com o que eu penso, com o que eu sinto e com o que eu ajo. E bem aí, Jesus já começava a quebrar os fariseus. Quando você caminha pelos capítulos 5 e 6 do livro de Mateus, você vai ver Jesus confrontando várias práticas do que esses dois grupos religiosos faziam. Por quê? Porque aquilo que eles ensinavam e deveria estar dentro, essa condição interna, pessoal deles, não manifestava com as suas atitudes no mesmo sentido. Não se manifestava no mesmo sentido. Muitas vezes nós ligamos justiça com aquilo que acontece com alguém que está passando por alguma situação de perseguição, alguma situação de ser punido por algo que não merece. Os adolescentes gostam de pensar isso, né? Papai está me cobrando, mamãe está me cobrando, me castigando por uma coisa que eu não tenho culpa. Ou fulano está sofrendo por algo que ele não cometeu. Mas quando a gente pensa no conceito de justiça bíblico que Jesus está mostrando aqui, e é o primeiro, nós podemos compreender como a primeira exposição de Jesus, ele está ligando a uma condição pessoal, ligado àquilo que você pensa, aquilo que você sente. Vamos ver no mesmo capítulo 5, versículo 27, ele diz assim, Jesus falando: vocês ouviram o que foi dito aos nossos pais, não adultere. Está entre os 10 mandamentos. Jesus está chamando aquilo que foi ensinado por esses mestres da lei, aqueles discípulos. Diz, não adultere. Mas Jesus vem e diz, mas eu
lhes digo, o homem que até mesmo olhar para uma mulher desejando-a ardentemente, já cometeu adultério com ela no coração. Jesus está trazendo o nível de justiça para além daquilo que os homens estavam externando, mas para aquilo que estava começando dentro, no seu coração, na forma como você sente, na condição que você pensa. E bem aí, Jesus eleva o nível de justiça e o seu ensino sobre justiça, porque ele está dizendo, eu não estou interessado, o nosso Pai do céu não está interessado somente naquilo que você está mostrando para o lado de fora, mas aquilo que está dentro do seu coração. Se aquilo manifesta a justiça, porque o Pai lá no céu, Ele te vê no seu secreto, Ele te vê aonde os homens não conseguem enxergar, Ele está sondando o seu coração. Aquilo que você sente quando alguém te causa mal, te causa dano, as vinganças que nós gostamos de guardar no nosso coração, aquilo que nós vemos e nos iramos e não entregamos para Deus antes que o sol se ponha, antes que o dia termine. Sim, Jesus está falando nesse nível de justiça com os seus discípulos. Ele diz, se a sua prática não for muito maior do que essa, de que você vai expressar algo que está em verdade no seu coração, você não vai poder entrar no reino de Deus. Essa condição pessoal que você pensa, que você sente para Jesus é tão importante, ou mais importante, do que aquilo que você externa. Esse padrão interior não tem necessariamente ligação com aquilo que é externo. Porque, vou dar um exemplo. Uma vez estávamos em uma viagem em outro país, na Europa, e lá os metrôs, os trens, não tem catraca. Não tem como aqui nos nossos ônibus para você passar, você paga ali sua passagem e atravessa ali a catraca, mostrando que você pagou. Ou seja, você só pega o ônibus, se você passar por aquele instrumento ali de fiscalização. E aí, lá não tem. Lá você só tem ali no metrô o guichezinho onde você paga ali seu bilhete e abre a porta e você entra. Não tem ninguém ali para te fiscalizar. Aquilo ali é uma expressão de que dentro daquela sociedade, daquela comunidade em que as regras sociais, de respeito, de honestidade, foram ensinadas, demonstra que aquilo que está construído de justiça dentro vai se manifestar fora. E não havia necessidade de alguém fiscalizando. Isso, acho que uns 10 anos atrás, mais ou menos. Hoje, em outra oportunidade, já apareceu, quando tivemos a oportunidade de ano passado pegar também um trem desse, já apareceu a figura do fiscal de trem. Por quê? Porque esse padrão não era mais sólido, não estava mais sendo construído esse padrão de justiça na vida das pessoas, estavam perdendo o nível. Por quê? Porque se apartaram desse instrumento aqui chamado Palavra de Deus, que transformou a realidade daquelas nações, o Evangelho que transformou e construiu esse ambiente de justiça dentro de uma sociedade. E aí, nessa viagem que fizemos, nós podíamos ver, de vez em quando passava um fiscal, e aí perguntava,
via se todo mundo estava com sua passagem paga, porque estava essa construção da justiça no meio da sociedade estava se perdendo. E era o que Jesus estava mostrando para eles. Não adianta você aparentar do lado de fora, para as pessoas, que há justiça dentro de você, se no seu coração você carrega iniquidade, no seu coração você carrega sujeira, no seu coração você carrega vingança, ódio, ira. E aí nessas horas a gente ri das pessoas, né, quando a gente às vezes vai falar do evangelho para alguém. Ela diz: não, eu sou uma pessoa boa, eu não faço mal para ninguém, eu não uso drogas, eu não fumo, eu não bebo, eu não roubo, né, pago minhas contas direitinho. Ok? Bonito essa sua justiça exterior, mas todos nós vamos nos encontrar um dia com aquele que é o Senhor da justiça, com aquele que sonda aquilo que você não está mostrando, aquilo que está sendo guardado no seu coração. Esse padrão interior de como você pensa, de como você sente, vai ser julgado pelo Senhor. E ele é considerado pelo Senhor. E Jesus está nos alertando, se o nosso padrão de pensar e de sentir não for muito maior, muito mais alto do que aqueles que só falam, do que aqueles que conhecem a Bíblia, até vivem uma vida correta, mas dentro de si guardam a maldade, nós não herdaremos o reino dos céus. Jesus nos chama para esse aspecto interior e profundo da justiça. A outra compreensão a respeito de justiça é que ela é um atributo de Deus. Se temos algo de bom, é porque recebemos do Deus da justiça. Um dos seus nomes é Yahvé, a nossa justiça. Jeremias capítulo 23, versículo 6. Ele diz: e este será o seu nome com o qual Deus o chamará, o Senhor, justiça nossa. Faz parte do caráter de Deus, faz parte de como Ele governa as nações através de justiça, faz parte da essência do Senhor. Então, se nós somos os seus filhos, nós precisamos manifestar essa essência que está no Pai. Amém? Precisa ser algo que muda em nós. Precisa ser algo que está sendo construído, que está sendo transformado no nosso interior. Se você não tem uma condição justa nos seus pensamentos, se você pensa em roubo, se você pensa em ser desonesto, porque quando nós temos essas oportunidades que Satanás coloca na nossa frente, não estamos sendo diferentes do que aconteceu com Jesus. Jesus teve a oportunidade de pecar, Jesus teve a oportunidade de ceder às tentações de Satanás. Jesus teve a oportunidade de aceitar aquilo que Satanás tinha como proposta de reinos nesse mundo para ele. Mas a essência do Deus que é justiça se manifestou na vida dele. A forma como ele governa é com justiça. Salmo capítulo 97, versículo 2. Justiça e o juízo são a base, são o fundamento. É como ele está sentado no seu trono. Então, essa parte da essência de Deus precisa estar sendo construída na forma como pensamos. Numa das nossas vigílias, o Senhor estava nos alertando, nos direcionando a mudar a nossa forma como pensamos. E desde então eu tenho
Eu tenho tomado essa oração para mim, eu tenho feito essa oração constantemente. Senhor, me ensina a pensar como tu pensas. Porque isso é justiça também. É você ajustar a forma como você pensa para aquilo que é a vontade de Deus, aquilo que é o padrão de Deus para os seus pensamentos. A forma como nós estamos vendo muitas vezes coisas acontecerem no nosso país é por falta de justiça na nossa forma de pensar. É porque nós decidimos ainda pensar segundo os padrões que nós tínhamos antes de nos encontrarmos com o Senhor. Mas o Senhor, Ele diz na sua palavra, que em Filipenses capítulo 2, Ele realiza em nós uma obra chamada querer. Ele age diretamente na forma como nós pensamos e nós sentimos. Ele diz, Ele opera em nós o querer e também Ele opera o realizar. Antes disso Ele diz, operai a sua salvação. Essa palavra operai, quando Ele direciona para nós, Ele coloca para nós uma responsabilidade e diz, desenvolvam aquilo que vocês receberam com a salvação. Quando você recebe a salvação, você não recebe somente o livramento de você ir para a condenação eterna, mas você recebe uma nova forma de pensar, você recebe uma nova forma de sentir, agindo como uma transformação pelo Espírito. Você recebe uma nova forma de enxergar a realidade do mundo. Isso é operar a salvação, é desenvolver o que você recebeu dele. Mas logo na frente ele diz, porque Deus é quem opera. E essa palavra operar significa a ação direta do poder de Deus em nós, o querer. Ele age na nossa vontade. Para quê? Para que nossos pensamentos sejam justos. Para que a forma como você sente manifeste a justiça dele. Quando você for injuriado, quando você for caluniado, quando você for perseguido, aquilo que você vai sentir não vai ser ódio, ira ou outros sentimentos que vão dar governo de Satanás para a sua vida, mas vão ser os sentimentos de justiça que a palavra do Senhor nos ensina a manifestar. Vamos ler nesse mesmo capítulo 5, a partir do verso 10, como ele constrói a justiça na nossa forma de sentir e pensar. Mateus 5:10. Quão abençoados são os perseguidos pela procura da justiça. Veja, toda busca de justiça vai gerar um nível de perseguição. A justiça não só do próximo aqui, ok? Quando ele fala a respeito de justiça, não é somente justiça de alguém como órfãos, viúvas e pessoas que passam por alguma debilidade, mas justiça também esse primeiro aspecto que nós vimos, na forma intrínseca, na forma interior, na ação do Espírito dentro de você. Se você procura corrigir o seu caráter, se você procura corrigir a sua forma de pensar, se você procura agir de forma condizente com a palavra de Deus, isso vai manifestar algum nível de perseguição na sua vida. Mas a palavra de Deus diz, quão abençoados são quando nós somos perseguidos pela procura da justiça, porque deles é o reino dos céus. Quão abençoados são vocês quando as pessoas os insultarem, perseguirem e inventarem todo tipo de calúnia contra vocês, pelo fato de me seguirem. Alegrem-se, fiquem felizes, porque grande é a sua recompensa no céu. Eles perseguiram da mesma forma os profetas que vieram antes de vocês. Veja como o padrão de justiça para as nossas reações é diferente do nosso. Alguém que te calunia, que fala mal ao teu respeito, que te insulta por causa do Evangelho, porque você segue a Jesus. Jesus não manda você fazer como Pedro, tomar a espada
e entrar como um juiz e resolver a parada na faca. Ele diz: se alegrem. Meu irmão, se alegrar no meio da perseguição é algo completamente louco para os padrões do mundo. Você está sendo perseguido e você está se alegrando, você está feliz. Era isso que os cristãos passavam no primeiro século. Na medida que eles eram perseguidos, a palavra de Deus diz que eles cresciam dia após dia. O Senhor acrescentava aqueles que iam sendo salvos, e eles caíam na graça. A sua forma de reagir a essa perseguição fazia com que eles fossem cada vez mais impactantes na sua realidade. Veja como Jesus quer nos ensinar a sermos justos. E é muito diferente daquilo que nós estamos acostumados a viver. Jesus, nessa noite, Ele quer trazer justiça para a forma como você sente, para a forma como você reage, para a forma como você pensa. Porque nós precisamos caminhar dessa forma, porque senão não entraremos no reino dos céus. É um nível alto, pastor? É altíssimo, porque envolve você gastar a sua vida inteira corrigindo o que você aprendeu no passado, padrões falsos de justiça humana. Como a palavra do Senhor diz, a justiça que o homem produz, ela equivale-se a um trapo de imundícia. Nós tivemos no Brasil um exemplo internacional de luta por justiça, para que a corrupção saísse do meio dos nossos governos, para que corruptos que estavam saqueando a nação fossem presos, não tivessem mais o direito de continuarem no governo ou concorrendo a governos. Mas mesmo nisso, havia interesses pessoais. A nossa justiça, se ela não se alinhar àquilo que o Senhor tem como padrão para nós, ela não vai produzir os efeitos que o Senhor quer. No livro de Tiago fala que a nossa ira, o que é a ira? É a resposta a uma agressão que sofremos, não é verdade? Você fica irado assim de graça. Você acorda de manhã, né, tomou café e você acordou irado. Não, ninguém normal acorda assim, né? Acordei irado, acordei injuriado. Não, você se ira porque alguém fez alguma coisa contigo. Você se ira porque alguém puxou teu tapete no serviço, porque alguém aprontou uma para você, porque alguém te caluniou. Você se ira como uma resposta por algo injusto que você está sofrendo. Mas Tiago fala que a nossa ira, ela não produz a justiça de Deus. A forma como reagimos, ela precisa estar alinhado àquilo que Jesus está nos ensinando aqui, nesse sermão. Versículo 14, ele diz: vocês são a luz do mundo. A cidade construída sobre o monte não pode ser escondida. Da mesma forma, quando alguém acende uma candeia, não a cobre com uma vasilha, mas a coloca no suporte para iluminar todos que estão na casa. E assim, que a sua luz brilhe diante das pessoas, para que elas também possam ver as coisas que fazem e louvem o Pai Celestial de vocês. Qual é o objetivo dessa justiça que Ele quer implantar dentro de nós? É que as pessoas glorifiquem ao Pai. Não é para que você seja o cara mais santo, como os fariseus se achavam, se apresentavam como os mais justos, oravam em pé para parecer que oravam mais bonito, nos cantos das ruas gostavam de tocar trombeta. Para quê? Para que a glória viesse para eles. Mas esse padrão, essa forma de ser justo dentro, é para que as pessoas vejam e glorifiquem o Pai que está nos céus. Eles olhem para a sua vida e dizem: esse aí serve a Deus, porque eu não tinha coragem de reagir como ele está reagindo, não.
no meio de um assalto, você ter paz, você ter sobriedade, para que você confronte o ladrão e fale de Jesus para ele. Eu não sei se vocês lembram, no período da última campanha presidencial, em que os nervos estavam assim, de todo mundo assim, à flor da pele, né? E aí circulava muito vídeo pela internet, cada um, lógico, com as propostas, né, as temáticas dos seus candidatos. E um candidato tinha a proposta de trazer de volta para a população o direito de se defender com armas. E era muito criticado por isso. E aí começaram a espalhar vídeos. Aí teve um vídeo que era assim, o cara estava no carro, assim, sentado, aí vem um ladrão, passa o celular, ele olhando no celular, passa o celular, o cara dava o celular para o ladrão, aí o ladrão saía correndo, aí ele olhava assim um pouquinho, aí dava uma distânciazinha, puxava a arma e abatia o ladrão, por causa de um celular. E aí eu fiquei pensando, é para isso mesmo? É para isso mesmo que serve essa proposta? Essa é a nossa reação. Se fosse eu, crente, será que eu ia ter essa reação? Só porque eu tenho agora uma arma, eu vou tirar a vida do cara porque ele me roubou um celular? Eu não estou defendendo aqui ladrão de celular, tá bom? Mas vamos ver o que Jesus diz de como devemos reagir. Ele diz assim, versículo 38. Vocês ouviram o que foi dito aos nossos pais: olho por olho e dente por dente. Mas eu lhes digo, não se oponham a quem age errado contra vocês. Ao contrário, se alguém bater na face direita do seu rosto, permita-lhe bater também na esquerda. Se alguém quiser processá-lo e tirar-lhe a camisa, deixe-lhe também o casaco. E se um soldado forçar você a carregar sua carga por 1,5 km, carregue por 3 km. Quando alguém lhe pedir alguma coisa, dê o que for pedido. Quando alguém quiser pedir algo emprestado a você, empreste. Vocês ouviram o que foi dito aos seus pais: ame seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu lhes digo, amem seus inimigos, orem por quem os persegue. Então vocês se tornarão filhos do Pai Celestial. Essa medida de justiça que o Senhor está nos ensinando, essa medida, tirar uma vida por causa de um celular que já foi perdido. Jesus, ele está nos ensinando que a justiça dele o nível de justiça dele é muito, muito maior do que aquilo que nós estamos acostumados. A forma de reagir, a forma de você responder essas ofensas, os processos que nós recebemos, as injúrias, os roubos, as afrontas. A nossa justiça, ela deve aparecer para que as pessoas vejam e dizer, essa pessoa, ela serve a Deus, porque se fosse eu, já tinha matado. Essa pessoa serve a Deus, porque se fosse eu não aceitava essa pessoa me xingar, me ofender desse jeito. Meus irmãos, não tem nada mais poderoso quando você vê alguém, às vezes passa isso na TV, uma mãe perdoando um filho, o assassino de um filho. Meus irmãos, isso é uma bomba atômica na cabeça de Satanás, porque tudo que ele quer é que a gente viva cheio de ódio, tudo que ele quer é que a gente viva dando respostas que não são aquelas que Deus quer. Se a nossa justiça não for muito maior do que o dos mestres da lei e os fariseus, nós não entraremos. E ele diz, é dessa forma que vocês se tornarão filhos do Pai Celestial. Ele dá duas direções aqui.
para os nossos inimigos, o que nós devemos fazer? Fazer trabalho, né, para o inimigo morrer, se dar mal, e aí ele me larga de mão. Tem gente que vive nesse nível. Se o cara está te perseguindo, eu vou fazer uma vigília, uma campanha de 7 terças-feiras, né, para ele se ferrar e me largar de mão. Não, Jesus está dizendo, os seus inimigos você deve amar. É fácil, irmãos. Mas é o que Jesus falou. Um inimigo do Brasil, um cara que quer acabar com os nossos filhos. A pessoa que é usada por Satanás para te perseguir, é nosso inimigo? É seu inimigo? Aquele que é inimigo das famílias, aquele que é inimigo daquilo que é constituído por Deus, é nosso inimigo? Ele diz, os seus perseguidores, você deve fazer o quê? Perseguir também? Não, ele diz, orem por aqueles que vos perseguem. Por quê? Porque amar aqueles que são iguais a mim não vai trazer recompensa. É fácil, irmãos, amar vocês, porque aqui todo mundo é crente. Aqui ninguém me persegue, pelo menos até agora ninguém me perseguiu. É fácil amar quem é igual a gente. É fácil amar aquele que é da tua família, aqui que somos da família da fé. Mas é fácil amar aquele que está no serviço, todo dia esperando você errar isso aqui, para ir lá no chefe falar mal de você. É fácil amar? Não é. Mas é o padrão que deve ser excedido por nós, ser mais alto e praticado por nós. E é isso que ele está falando, porque dessa forma nós nos tornaremos filhos do Pai. Nós gostamos de ouvir, se você crê, todo aquele que crê. Jesus diz, né? Ele veio para os seus, mas os seus, aquilo que era seu não o recebeu. Mas a todos quantos creram, Deus lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E aí, vem agora mais esse texto de Jesus. Vocês vão ser filhos de Deus? Filhos do Pai? Quando vocês amarem os seus inimigos e orarem por aqueles que os perseguem. E sempre vai ter alguém para te perseguir, porque se você tem justiça sendo construída dentro de você pelo Espírito, nós lemos lá no começo, vocês serão perseguidos por causa da justiça. Então, irmão, não ache que você é o cara que mais sofre no mundo. Ai, meu Deus, estou sendo perseguido. O Evangelho sempre vai ter um histórico de perseguição, em uma medida a mais, em outras realidades, em outros momentos históricos, uma medida menor, mas sempre vai fazer parte. Porque a justiça que Ele constrói em nós, que é de dentro, no nosso interior, que se manifesta para fora, isso vai contra o mundo. Tiago capítulo 4, versículo 4, diz assim: adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Nós éramos inimigos de Deus, e por causa disso Deus nos odiou, mas Ele nos amou a ponto de entregar o seu Filho, para que hoje nós pudéssemos ser alcançados pela justiça dEle. E hoje o Espírito realizar uma obra de transformação dentro de nós, para que a nossa forma de pensar, de sentir, de agir, seja alinhada à justiça dEle. E aí as pessoas possam dizer: esse é filho de Deus.
Daniel, o nosso fundador, ele foi perseguido, ele foi caluniado, ele teve a oportunidade de se vingar, mas ele decidiu seguir o princípio da justiça que o Senhor ensinou na sua palavra. Essa honra jamais ele vai perder. A integridade daquele homem jamais vai ser perdida na história, porque aqueles que o perseguiam, ele não afrontou. E a sua vida manifestou a vida de um verdadeiro filho de Deus. Aquilo que o Senhor fez na quinta-feira, no nosso momento de adoração ali pelo aniversário de São Luís, foi o Senhor dizendo para a sua igreja: eu fundei essa cidade em justiça, e eu estou construindo de novo no meio do meu povo os princípios de justiça, e as pessoas verão, eles são verdadeiramente filhos de Deus. A palavra profética que o Senhor liberou em forma de canção naquele momento foi o Senhor chamando de volta o seu povo, aqueles que são filhos de justiça. Maíra significa homens de alta dignidade. Era o exemplo de Daniel. Era alguém que a sua justiça excedia aos demais sacerdotes que andavam com ele. Essa justiça que parece inversa. Os inimigos você deve amar, os perseguidores você deve orar. Essa justiça que nos leva à perfeição. Versículo 46. Que recompensa obterão se amarem só quem ama vocês? Porque a teriam se até os coletores de impostos agem assim. E se vocês forem amáveis só com seus amigos, o que há de extraordinário? Até os gentios fazem isso. Portanto, sejam perfeitos como o Pai Celestial de vocês é perfeito. Uma vida de justiça é um convite do Senhor para uma vida de perfeição. O nosso chamado é sermos perfeitos como o Pai é. Porque o Pai amou os seus inimigos, Ele nos amou. Quando estávamos caídos nos nossos pecados, você vivendo a sua vida longe de Deus, você talvez até perseguindo alguém que era crente, Ele olhou para você, Ele te amou. Ele fez alguém orar por você. Sabe? Alguém que você perseguia, alguém orou por você. Se você é salvo hoje, você é resposta da oração de alguém. Essa justiça que é inversa à nossa, ela nos leva à perfeição. Ela nos leva para sermos como o Pai, para sermos manifestação de filhos. O Senhor nesse tempo Ele não quer manifestação de pessoas, Ele não quer exemplos de pessoas religiosas, como Jesus estava falando. Tinha muitos religiosos naquela época, mas tinham poucos que manifestavam ser filhos do Pai. O Senhor Ele está, nesse dia, pelo Seu Espírito, pela Sua Palavra, nos chamando de novo a um ajuste, a nos alinharmos com a justiça dEle, e dizermos: Senhor, nós queremos manifestar que somos Teus filhos. Não é falando, não é com aparência, mas é com a integridade, com o nosso caráter. É com a justiça que é manifestada de dentro de nós. Sabe, quando nós estamos vendo muitas coisas acontecer no Brasil, muitas mudanças, e as pessoas muitas vezes colocam a sua esperança nos políticos. Isso é histórico no Brasil. Confiar em pessoas, né? É o meu candidato, é ele que vai resolver os grandes problemas. Quando, na verdade, nós precisamos
é de pessoas justas. Nós precisamos de manifestação de justiça através daqueles que conhecem o Deus da justiça. O Senhor é a justiça nossa. E Yahvé Tzedekenu, aquele que é a nossa justiça. Porque quando a gente fala de política, a gente pensa, tem muitas coisas que são difíceis de mudar. Irmãos, se estivermos justos ali, muitas coisas vão mudar e vão mudar rápido. Só que faltam justos. Faltam pessoas que têm integridade. Faltam pessoas que têm um posicionamento firme por aquilo que o Senhor colocou na sua vida como um princípio. Já vi muitas vezes isso acontecer. Basta o interesse de alguém e algo é resolvido em questão de instantes. Coisas que pareciam assim ser absurdas para um governo fazer, acontecerem rapidamente, porque só porque alguém que estava ali quis, por causa de alguém que tinha autoridade, que tinha poder e tinha vontade de fazer. Nós estamos vendo isso nos últimos 4 anos. Basta ter alguém com a vontade de realizar justiça, que ela vai fazer, mesmo ainda tendo estruturas de corrupção no Brasil, mesmo ainda tendo problemas no caráter do povo, mesmo com todas essas dificuldades, é possível nós termos uma nação que manifesta a justiça? Sim. Só é preciso alguém que se posicione por ela. Só é preciso alguém que se alinhe com a forma de pensar do Senhor, com os princípios do Senhor. Às vezes eu fico vendo como o presidente e outras pessoas que caminham com ele sofrem ataques todos os dias, um nível a mais, um nível a menos. E aí muitas pessoas perguntam: por que tu não processa ele? Por que tu não manda? Porque a vontade de muitos é assim, né? Bora encher a esplanada, meter caminhão e um tanque e um cabo, e vamos lá, tira todo mundo lá de dentro e manda todo... Como fizeram uma vez, não lembro qual foi o país da Europa, eles estavam esperando aqui no caminho que ia para o parlamento um político. Na hora que o político lá, que era corrupto, estava passando, o pessoal agarrou ele na rua, jogou ele dentro da lata de lixo e fechou a lata de lixo. Meu irmão, os operadores da iniquidade aqui do Brasil, que estão ali nas estruturas de poder, morrem de medo disso. Nas manifestações de 7 de setembro, estava todo mundo encolhidinho, escondidinho, ninguém estava em manifestação pública ali, porque eles morrem de medo da justiça do homem. Porque a justiça do homem é sanguinária, meu irmão. Nós temos esse padrão aqui, mas o povo lá fora não tem. Hoje em dia, você vê muito facilmente, se algum ladrão for pego na rua, ele ser linchado, se a polícia não chegar, o povo mata. Essa é a justiça humana. Essa é a justiça que não tem nada a ver com a justiça de Deus. Mas a justiça do Senhor, como eu estava falando do exemplo, esses que são perseguidos diariamente, eles não processam todo mundo. Eles não agem, não revidam da mesma forma com todo mundo. E eu vejo, em parte, isso, uma manifestação do que o Senhor fala na palavra. E você vê que esses que são mais perseguidos, a cada dia o Senhor vem honrando. A cada dia o Senhor vem dando vitória. A cada dia que a gente pensa, depois dessa calúnia, depois dessa notícia, depois do que eles aprontaram agora, o que vai ser? E aí Deus vem e age e muda a história, e aquilo que é a verdade aparece, e a justiça do Senhor vem se manifestando na nossa nação. Por quê? Porque nós decidimos agir e caminhar da mesma forma que Jesus está nos ensinando aqui. E isso vai mudar na nossa nação. Antes de mudar na mais alta cadeira de governo, na mais alta cadeira do legislativo, do judiciário,
Ela vai mudar porque está mudando aqui dentro de nós. Está mudando dentro do seu povo. Está mudando dentro do povo de Deus. O que aconteceu, as manifestações que aconteceram nessa última semana, as pessoas querem emplacar, querem fazer todo mundo pensar que é por causa de um homem, por causa de um candidato. Mas a maioria daqueles milhões de pessoas que saíram às ruas era porque o motivo é porque queria para a sua nação justiça. Estava ali por um motivo íntegro, porque ama a sua nação, porque quer o melhor para a sua família, para os seus filhos, porque está cansado da corrupção, do roubo e da injustiça. Esse foi o motivo da maioria da população que saiu às ruas. Só que, como Jesus fala, a nossa medida, ela precisa ser muito maior. Quem vive na medida de uma vida injusta, de corrupção, de troca de favores, não consegue compreender alguém que anda por justiça, que anda com um coração limpo, que faz o que faz, gasta seu dinheiro, paga muitas vezes as despesas para uma movimentação como essa, passa o dia no sol, no engarrafamento, num dia como o 7 de setembro, não é porque recebeu dinheiro, porque foi pago, como outros fazem. Não, ele vai porque ama. Ele vai porque quer a justiça sendo estabelecida. Foi por isso que nós fomos. Foi por isso que nós estávamos ali. Não fomos ali para bater boca com candidato nenhum, porque aparecia volta e meia na rua alguém que achava que nós estávamos ali por um comício. Não, nós estávamos para estabelecer justiça, para declarar bênção, para abençoar a nossa cidade, o nosso país, para mostrar que nós não desistimos da nossa nação e não vamos entregá-la àqueles que querem vê-la destruída. Sim, o Senhor quer que eu e você brilhe. As pessoas vejam você e glorifiquem o Pai que está no céu. Eles querem olhar e esperam que eu e você nos comportemos como filhos de Deus, porque manifestamos justiça naquilo que fazemos. Amém? Amém? Eu preciso alinhar muito dos meus pensamentos com aquilo que é o padrão da justiça de Deus. Você precisa mudar muitas coisas dentro de você, para que você se alinhe e seja perfeito como o Pai Celestial é perfeito. Você precisa tomar essa posição nessa noite. Senhor, eu quero lutar pela justiça. Eu quero ser alguém justo que manifesta a bondade, a misericórdia do Senhor e os padrões de Deus. Você quer isso? Você quer isso para você, para os seus filhos, para a sua nação? Então vamos orar por isso agora, amém? Amém? Você pode ficar em pé. Vamos orar juntos. Nesse mesmo capítulo 5, quero ler essa última parte do texto, diz assim, versículo 33. E ainda, vocês ouviram o que foi dito aos nossos pais. Não descumpram o juramento. Cumpra todos os votos feitos a Adonai. Mas eu lhe digo que não jurem de jeito nenhum, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o apoio dos seus pés, nem por Jerusalém, por ser a cidade do grande rei. Não jurem pela cabeça de vocês, porque não podem tornar branco ou preto um único fio de cabelo. Mas que o sim de vocês signifique apenas sim, e o não seja não. Qualquer coisa além disso tem origem no maligno.
Versículo 23. Portanto, se você apresentar uma oferta no altar do templo e ali se lembrar que seu irmão tem algo contra você, deixe sua oferta junto do altar e faça as pazes com seu irmão. Então volte e apresente a sua oferta. Justiça também é nós não termos litígio, brigas, contendas entre irmãos, entre nós, entre o povo de Deus. As nossas ofertas, elas podem ser recebidas ou podem ser recusadas por Deus, de acordo com o nosso relacionamento entre igreja. Nós lemos que o mundo espera que nós manifestemos um comportamento de filhos de Deus. E nós precisamos também ser justos com aquilo que entregamos aqui no altar. Muitas vezes você fez votos, você se comprometeu a não falhar com seus dízimos, ou você prometeu uma oferta para algo, e você falhou, você foi injusto com aquilo que você prometeu com o Senhor. Eu quero te convidar nessa hora a se ajustar com Deus a respeito da sua vida financeira com Ele, porque isso também é manifestação de justiça. Nós temos um ministério que tem muitos projetos, muitas coisas grandes e que custam alto para serem realizadas, mas somos poucos que somos fiéis, somos justos com aquilo que contribuímos em dízimos, em ofertas, em votos. É preciso nós nos consertarmos nessa parte também. Graças a Deus nós temos pessoas que aqui se dispõem e trabalham em um nível alto para que compromissos financeiros sejam honrados. Mas eu quero te chamar a atenção nessa noite para isso. Como está a sua justiça em relação às suas finanças? O que você prometeu ao Senhor, o que você se comprometeu, talvez até antes de você se converter, ou você começar a trabalhar, você fez um voto de que seria fiel na sua vida financeira e você tem falhado nisso. Ajuste isso com o Senhor nessa noite. Se é algo com o seu irmão, ajuste isso nessa noite. Ele quer uma igreja que manifeste justiça. E nós vamos fazer isso. Nós não vamos dar esse lugar para Satanás. Nós não vamos dar essa vitória para ele. Feche seus olhos, vamos orar.